Olá pessoal, neste vídeo eu vou trabalhar um tema super importante para compreendermos bem a Semana Santa. É o texto da instituição da Eucaristia, mais precisamente ali da cena do lava-pés, beleza? Vem com a gente que vai ser muito interessante. Então eu convido você primeiramente a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1 seguintes. Eu não pretendo aqui fazer uma explanação exegética do texto. O meu objetivo com esse vídeo é apontar alguns elementos do texto para que a gente possa rezar e fazer uma experiência mais profunda desse tempo riquíssimo que é o tempo do Tríduo Pascal, beleza? Vamos lá para o texto bíblico então, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, cena do lava-pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o primeiro versículo do capítulo 13 do Evangelho de João. Quero destacar aqui alguns elementos importantes. Bom, o capítulo 13 do Evangelho de João, ele é o último ensinamento de Jesus para os seus discípulos antes da sua paixão. E nesse último ensinamento nós temos a Eucaristia, a instituição da Eucaristia, juntamente com o lava-pés. Ok? E aqui fala-se para nós que antes da festa da Páscoa eles se reuniram para uma refeição. Nos evangelhos sinóticos apresentam Jerusalém como lugar dessa reunião. Porém aqui no Evangelho de João não cita o nome de Jerusalém. Ok? O texto também diz a seguinte coisa: chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Dentro da literatura joanina, a expressão a sua hora ela é muito importante. A sua hora é a expressão da realização do amor ágape, ou seja, é a expressão da doação total de Jesus. Obviamente que Jesus ele viveu a vida toda doando-se aos irmãos, mas na cruz nós temos ali a entrega total de Jesus. Então existe uma conexão muito profunda entre Eucaristia e cruz. A entrega total de Jesus no Evangelho de João, ela se dá desde o início. Se nós nos lembrarmos bem, lá nas bodas de Caná, nós temos lá, quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus ele fala, não é chegada a minha hora. Né? Então a hora, a doação, o movimento agáptico de Jesus, ou seja, Jesus que se doa, acontece em toda a sua vida. E veja, e a doação de Jesus foi ofertada aos seus. Vamos para o versículo número 2. Durante a ceia, veja, já estava rolando a ceia, o pessoal já estava ceando, e é interessante que os comentadores bíblicos, eu vou usar um comentador bíblico aqui, vou mostrar aqui para você, é esse comentador que eu vou estar utilizando aqui, ó, o Evangelho de São João, que é o grande comentário bíblico, que é utilizado aqui por Juan Mateus. Ele comenta que era uma refeição ordinária, não era necessariamente um ritual judaico, ok? Então é um jantar. Enquanto comiam, o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo. O critério da comunidade é o amor que deve se traduzir em atos concretos. Para isso, nós devemos, como Jesus Cristo, retirar todas as camadas exteriores para ficar naquilo que é essencial. E o essencial é o amor-serviço, aquilo que nós nos colocamos diante do outro para servir. Então, no lugar dessa representatividade exterior, Jesus coloca uma toalha, um avental, que é próprio daquele que serve. Mas veja bem, eu falei anteriormente que eles já estavam numa refeição. O que significa esse gesto de Jesus da toalha? Vamos linkar as ideias aqui. Bom, quando uma pessoa chegava na casa de outra, era comum essa pessoa que recebia o visitante oferecer para ele um momento de hospitalidade, de solidariedade e de acolhimento. E como que é esse momento? Um serviçal, uma pessoa mais simples ali do serviço da casa, vinha banhar os pés do convidado, do visitante. Aqui acontece algo interessante. Jesus, ele vai lavar os pés, mas ele tem uma mudança, uma postura diferente. Ele lava os pés no meio da celebração, no meio da refeição. Aqui então ele conecta o gesto do comer o pão com o lava-pés. Existe uma conexão
profunda entre celebrar a Eucaristia, comungar da vida de Deus e ao mesmo tempo viver o amor. Para você perceber essa conexão, eu vou pegar aqui um trechinho, olha aqui, ó, missal, beleza? Comentando exatamente essa celebração. Estou aqui, ó, Quinta-feira Santa, você pode perceber, Quinta-feira Santa, instituição do sacramento do amor. E eu fiz uma anotação aqui. Vejam o que diz o texto para nós, aqui do missal. Iniciados pela Eucaristia, compreendendo-a, o cristão se esforça para viver todos os dias aquilo que exprime na Assembleia. Só participamos autenticamente da Eucaristia, memorial do sacrifício de Jesus, quando ela também é memorial do nosso sacrifício. Quem faz discriminação, quem despreza os outros, quem mantém divisões na comunidade, não reconhece o corpo do Senhor. Sua ceia não é mais a ceia do Senhor, mas um rito vazio que expressa a sua condenação. Estou lendo a página 287 do Missal Dominical. Então existe uma profunda relação entre a Eucaristia e o lava-pés. Continuando, vamos para o versículo número 5. Depois, põe a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ah, que lindo! Lembra que eu falei para vocês que lavar os pés é sinal de hospitalidade? Mas vamos entender direitinho o que é hospitalidade na Bíblia? Para isso, eu vou usar um outro livro. Olha aqui, ó, do Leonard Boff, Virtudes para um Mundo Possível, Hospitalidade. E na página 96, ele explica para nós o que é hospitalidade. Hospitalidade está relacionado com os cuidados humanos, com o acolhimento sem reserva, com o abrigo, com comer, beber, descansar. Aquilo que nos faz propriamente humanos, que é a capacidade de acolher incondicionalmente o outro, a capacidade de ser solidário ao outro. Veja, o gesto de Jesus, então, ele quer demonstrar para a comunidade que existe uma necessidade dessa comunidade viver o estilo da solidariedade, da fraternidade, do acolhimento. Ou, nas palavras do Papa Francisco, uma comunidade, uma igreja da ternura do rosto de Deus. Isso é muito importante, porque isso está no centro do culto. Junto com a Eucaristia, a necessidade de viver esse amor, abertura para os outros. Vamos avançando um pouquinho mais nessa reflexão aqui. Outro elemento importante é que Jesus ele se coloca de joelhos diante do irmão que ele vai lavar os pés. É óbvio, nós não lavamos os pés de alguém de pé. Para nós lavarmos o pé de alguém, nós precisamos nos colocar na sua altura. Quando Jesus se coloca no mesmo nível daquele que ele vai lavar os pés, significa que todos possuem igualdade na sua comunidade. Todos têm a mesma dignidade na sua comunidade. É óbvio que existe uma igualdade de dignidade, diferença dos ministérios, cada um vai ter o seu ministério específico ou o seu carisma, né? A igreja rica e ministério e carismas, porém todos têm a mesma dignidade. E aqueles que ocupam um lugar de destaque na comunidade é para servir melhor, é para servir mais. É disso que o texto nos fala. Então, Jesus, ele não age de forma hierárquica. Ele não segrega a comunidade. E aqui vou pegar a página 580 do comentário bíblico que eu estou usando. Sobre o lava-pés, o comentário diz a seguinte coisa. O serviço visa, portanto, dar a liberdade, assim criar igualdade, eliminando toda a hierarquia. Na sociedade que ele funda, cada um há de ser livre. Todos devem estar a serviço do amor e produzir a liberdade. Repito, cada um produzindo esse amor, essa liberdade de acordo com o seu carisma, de acordo com o seu ministério. Na página 581 diz assim, o serviço dos discípulos, porém, não se dirigirá a Jesus, mas prestarão uns aos outros. E aqui, nós devemos lavar os pés de quem? De Jesus? Obviamente que não. Nós devemos lavar os pés dos nossos irmãos e das nossas irmãs que necessitam da nossa solidariedade, necessitam da nossa fraternidade, que necessitam do nosso carinho. Vamos para o versículo número 6? Parece que aqui nós vamos encontrar um outro elemento de resistência. Diz assim, chega então Simão Pedro, que lhe diz, Senhor, tu lavar-me os pés? Interrogação. Respondeu Jesus, o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde.
Por que Pedro não consegue compreender isso? Porque Pedro ainda tem a noção de um messianismo de Jesus como um messianismo monárquico. Pedro não se compreende como amigo de Jesus. Neste momento, Pedro ainda se entende como um súdito de Jesus. E Jesus está exatamente quebrando essa relação. Jesus nos chama de amigos. Quando Pedro entender que no serviço de Jesus todos devemos estar voltados para o outro, aí Pedro vai compreender perfeitamente e vai mudar de postura, vai mudar de caminhada, e ali ele vai assumir o projeto de Jesus, e vejam, ele vai magnificamente até o final da sua vida entregando aos seus irmãos. Tu não entendes agora? É a expressão de Jesus. E Jesus então ele vai avançando, o texto continua. Eu não quero me alongar muito, porque esse é só um vídeo de reflexão para uma oração profunda. Diz assim no versículo 9. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar. E vamos aqui encerrando a nossa reflexão. Versículo 12. Depois que lavou os pés, retomou o manto. Vejam, retomou o manto, mas não retirou a toalha. O texto não informa a retirada da toalha. Retomou o manto, voltou-lhe à mesa e lhe disse: compreendeis o que vos disse? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Vejam, também deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus disse: se eu sou mestre, me solidarizo com você, me coloco à sua disposição, estou a seu serviço. Você também, que me compreende como mestre, deve servir o seu irmão, fazer a mesma coisa que eu faço. Doarmos a nossa vida dentro de um projeto de Jesus para o próximo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Doou a sua vida no projeto do Pai para os seus. Fique com Deus, com a Virgem Maria, que você possa, nesse momento, refletir sobre esse texto bíblico e que Deus possa iluminar os seus pontos de resistências para que você possa, assim como Pedro, dar uma resposta cada vez mais renovada